Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, nós vamos continuar as nossas aulas aí sobre polígonos, tá? E eu queria dar uma aula para vocês falando do número de diagonais de um polígono convexo, tá? Então, ó, primeiro, tá, gente? Eu quero construir aqui as diagonais pensando em um vértice apenas, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um quadrilátero, tá? Se eu for desenhar uma diagonal partindo apenas desse vértice aqui, vai ficar assim, ó. Certo? Então, quadrado. Vocês sabem que o quadrado ele tem 4 lados, certo? Número de diagonais de um vértice apenas. Só tem uma, tá? Ele só tem uma diagonal aí partindo de um vértice apenas, tá? Aí nós temos aqui o pentágono. Fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu vou desenhar aí as diagonais partindo de um vértice apenas. Tá, então, ó, desse vértice aqui de cima, ele tem essa diagonal e ele tem essa diagonal aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o pentágono. Pessoal, o pentágono é uma figura com 5 lados. E o número de diagonais de um vértice apenas, 2. Certo? Aí nós temos o hexágono. Vou desenhar as diagonais aí de um hexágono partindo desse vértice aqui de cima. Duas. 3. Então tá aí, ó. Esse daqui é o hexágono, que é uma figura de 6 lados. Vocês já conhecem, né? Número de diagonais partindo de apenas um vértice, 3. Certo? Pessoal, o que a gente percebe aqui, ó? 4 lados, número de diagonais, 1, ou seja, né? Nós temos aí uma quantidade de diagonais 3 vezes, 3 unidades a menos do que o número de lados. Então, 4 menos 3, 1. Pentágono, 5 lados. Número de diagonais, 2, tá? 5 menos 3, 2 diagonais. Hexágono, 6 lados. 6 menos 3, 3. Tá? Então, o que a gente percebe, gente? Que o número de diagonais que parte de um vértice apenas são 3 unidades a menos do que o número de lados. Pessoal, até com isso daqui, já dá para a gente concluir quantas diagonais vai ter essa figura aqui. Tá? Pessoal, essa figura verde aí é um epitágono, né? O epitágono ele tem quantos lados? Tem 7 lados, tá certo? Então, ó, 7 menos 3 vai dar 4. Então, ou seja, quando eu for fazer aqui o número de diagonais partindo de um lado apenas, vai dar 4 diagonais aí, ó. Tá? Ok? Então, ó, mesma coisa. Isso daqui é o epitágono. O epitágono é uma figura que tem 7 lados,
tá? Número de diagonais partindo de um vértice só, 4 diagonais, tá? E aqui o octógono, mesma coisa, tá, gente? Se a gente for desenhar aqui o número de diagonais, né, o octógono ele tem 8 lados aí, né? Então, ó, se eu for desenhar o número de diagonais, partindo de apenas um vértice, tá aí. O octógono, que é a figura de 8 lados, ele tem um número de diagonais partindo de um vértice apenas, 5, tá? Então aí vocês podem concluir assim, né? Bom, então, como eu tenho 5 diagonais partindo de um vértice apenas, eu posso fazer aí 5 vezes 8, tá? Porque tem 8 vértices, né? 5 vezes 8 vai dar 40 aí o número de diagonais. Só que daí, gente, na hora que nós vamos fazer aí o cálculo, né? Por exemplo, tem um vértice de cada diagonal. Só que daí eu vou falar assim, né? No caso, 1 para 1, tá certo? Só que se eu for desenhar, gente, o quadrado ele tem apenas 2 diagonais. Certo? Desenhar todas aí agora, né? O quadrado ele tem apenas 2 diagonais. Se eu pensar nisso daqui, ó, cada vértice partem 2 diagonais. O pentágono ele tem 5 vértices. Então 5 vezes 2, 10 diagonais ao todo. Só que aí, pessoal, a hora que nós vamos fazer o desenho de todas as diagonais, deixa eu pôr aqui de vermelho para não confundir. A hora que eu vou fazer o desenho de todas as diagonais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono ele tem 5 diagonais, tá certo? Então, ou seja, qual que é a ideia? Você pensar no número de diagonais de cada vértice. Cada vértice tem 2 diagonais, então 2 vezes 5 vértices vai dar 10. Só que daí você tem que dividir por 2 esse valor, tá? Aí você divide por 2, você vai achar aí o número de diagonais da figura, tá? Aqui do hexágono, a mesma coisa. E qualquer uma figura fica a mesma coisa, tá? Então, ó, nós podemos calcular o número de diagonais com essa formulazinha aqui, ó. Cálculo do número de diagonais, ó. O D é exatamente o número de diagonais do polígono. O N, número de lados da figura. Por que eu faço N vezes N menos 3? Porque, ó, de cada vértice vai sair um número de diagonais igual ao número de lados menos 3, ó. Tá aqui, ó. O número de lados menos 3. Então, de cada vértice sai 5 diagonais. E esse n menos 3, tá, gente? Sempre a gente vai usar. Tá certo? E depois dividido por 2, porque vocês viram aí que se for fazer a multiplicação não vai dar certo, vai dar o dobro, tá? Então divide por 2 aí o seu resultado.
Então, por exemplo, tá, gente? Se a gente pensar em um polígono que tem 7 lados, o heptágono aqui, ó, e eu quero saber o número de diagonais que ele tem, então é só você colocar no lugar do número de lados, você colocar o número 7, ó. Vai ficar 7, 7 menos 3, dividido por 2, tá? Então isso daqui vai dar 7 vezes 4, dividido por 2. 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14 diagonais. Tá? Então, se eu for desenhar todas as diagonais dessa figura, vão ter aí 14 diagonais aí. Tá bom? Então, pela fórmula, tá, gente? Quando é uma figura simples, quadrado, pentágono, né? Você pode desenhar as diagonais que você chega na conclusão rapidinho, igual eu fiz com o pentágono. Mas conforme vai aumentando o número de lados, tá, gente? Vai ficando muitas diagonais aí, tá certo? Então, ó, você aplica na fórmula, evita de você esquecer aí de alguma diagonal, enfim, tá bom? Pessoal, por último aí, ângulo interno e externo de um polígono convexo. Vamos dizer que nós temos aqui esse polígono, aqui um pentágono, tá, gente? Um pentágono irregular. Nós temos, por exemplo, aqui ó, o ângulo interno B e o ângulo externo B. O ângulo interno C, externo C. E assim todos os vértices aí, ó. Nós temos o ângulo interno e o ângulo externo. Percebam, gente, que se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, vai formar essa reta aqui, ó. Ou seja, vai formar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então eu poderia falar medida do ângulo B mais a medida do ângulo externo B é igual a 180 graus. E isso daqui, gente, eu posso fazer em todos eles, ó. Aqui também dá 180, aqui também dá 180, ó, tá formando uma reta, certo? Aqui também, aqui também. Então, ou seja, isso daqui, gente, fica sendo aí como uma regra, tá? Se eu tiver, ó, um ângulo interno e eu somar com o ângulo externo, isso daí vai dar 180, tá certo? Então, fica aí como uma... Não vou nem dizer uma regra, né, gente? Porque vocês sabem que a medida de um ângulo raso é 180 graus, tá? Então aqui nós falamos que os ângulos interno e externo são ângulos suplementares, tá? Ou seja, a soma deles dá 180 graus. Certo, turminha? Bom, pessoal, bons estudos para vocês, bons exercícios. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.